densa e irrigada que tece o racismo estrutural em cada aspecto da sociedade brasileira, como um eco persistente do passado colonial que ressoa muitas vezes de forma silenciosa nas estruturas políticas, econômicas, culturais e sociais. Essa realidade não é apenas um conceito abstrato, mas sim algo que molda oportunidades e destinos, fazendo com que certos grupos sejam deixados de lado, tratados de forma injusta por causa da sua raça. Por isso, o nosso programa de hoje será especial. Você vai ver como foi a luta antirracista promovida pelo Sintese em novembro, mês em que celebramos a consciência negra. Abra seu coração e a sua cabeça para receber esse programa, pois, como dizia Malcolm X, o racismo não está na pele, está na mente. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos. O programa da verdadeira educação sergipana começa agora. Sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Uma solução para acabar com o racismo não pode ser alcançada de maneira isolada. Ela exige a participação ativa de todos, todas e todes. E a educação é uma ferramenta poderosa para essa mudança, ajudando a desconstruir estereótipos, ensinando a verdadeira história do Brasil e reconhecendo a importância da diversidade cultural e racial. Pois professores e professoras têm o poder de exercer uma forte influência nas gerações futuras, dentro e fora da sala de aula, ao orientar a forma como estudantes percebem e lidam com as diferenças. Por isso, o Sintese participou no último dia 18 de novembro da Marcha da Consciência Negra, que você vai ver como foi agora. O Dia da Consciência Negra, comemorado todo dia 20 de novembro, não apenas homenageia, mas também destaca a batalha ininterrupta travada pelo povo negro contra a persistência de um problema histórico. Esse dia é emblemático, escolhido para homenagear Zumbi dos Palmares, cujo legado transcende o tempo como símbolo de resistência e luta incansável contra a opressão da escravidão. A Marcha da Consciência Negra é um momento não apenas de reflexão, mas também de celebrar a identidade e a contribuição inestimável da cultura afro-brasileira, evidenciando a importância da valorização, do respeito e da equidade para construir uma sociedade mais justa e inclusiva para todos, todas e todes. Professor Roberto, 2023 é um ano que marca 20 anos da Lei 10.639. E o que é essa lei? Essa lei, ela obriga que nos currículos escolares sejam ensinados história e cultura afro-brasileira. No entanto, professor Roberto, infelizmente, essa lei não vigora em sua plenitude. E aí a gente não está falando, existem projetos, mas que são muito pequenos e que não dão a dimensão real. E por que, professor, isso acontece? Essa lei, ela é um marco por incluir o estudo da África, dos africanos, dos afrodescendentes na educação no Brasil. Ela não se impõe dentro da sua plenitude, em virtude de que há dentro da formação dos professores ainda um processo eurocêntrico de formação, onde predomina um estudo europeizado, ou seja, é um abandono daquilo que vem de África. E por isso, o professor, quando ele está desenvolvendo o seu trabalho, ele sente dificuldade em virtude da sua formação. Ou seja, ele não teve uma formação, ele não teve um contato
em toda a sua plenitude com essas disciplinas em relação ao continente africano, ou seja, já que o continente africano e os africanos, a história dele não se inicia no processo de escravização pela diáspora pelo Atlântico. Não, eles têm uma ontologia e é a partir dessa ausência ontológica nas universidades, essas discussões, que tem dificultado bastante a implantação dessa lei de 1639. A partir do momento que a gente acorda, a gente está vivendo o racismo nessa sociedade. A gente está vendo na mídia, a gente falando assim, sempre aconteceu racismo, sempre aconteceu racismo. Só que hoje em dia ele está muito mais evidenciado por conta das redes sociais. E as pessoas não estão aceitando mais como natural sofrer um racismo, sofrer preconceito. Baixar a cabeça e achar que tudo isso é normal. As pessoas estão denunciando com mais frequência. Carlos, tem uma frase da Angela Davis, que é uma mulher negra norte-americana, militante do movimento negro, feminista, escritora, um nome importante na luta antirracista mundial, que diz o seguinte: numa sociedade racista, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então vamos explicar para o pessoal de casa o que é ser antirracista. Veja, a sociedade brasileira, ou qualquer outra sociedade, ela se acomoda. O racismo, ele é estrutural nesse país. As pessoas se acomodam, uma parte da sociedade se acomodam em não ser simplesmente racista. Eu não sou racista, né? Porém, a gente precisa mais que isso. A gente precisa que as pessoas se posicionem e lutem contra todas as formas de racismo e lutem contra todas as pessoas que são racistas. Isso é ser antirracista, porque você vai trabalhar, você vai combater na fonte, na base, dentro das pessoas, dentro da sociedade, toda e qualquer forma de racismo. Ou seja, antirracismo é você ser um cidadão ativo contra o racismo. A atuação de um sindicato de professores também é de extrema importância na luta contra o racismo. Um sindicato comprometido com a causa racial tem a capacidade de desenvolver e implantar programas educacionais que abordem esse tema de forma direta e construtiva, buscando eliminar essas práticas discriminatórias. Ele pode oferecer formação e suporte aos educadores e educadoras, ajudando-os a incorporar práticas antirracistas nas suas metodologias de ensino, assim como defender políticas educacionais que promovam a diversidade e a inclusão, como o encontro de negros e indígenas, promovido pelo Sintese, realizado no dia 25 de novembro. É claro que nós estávamos lá e vamos mostrar tudo para você agora. O encontro de negros e indígenas é um marco essencial na luta contra o racismo, unindo dois grupos que historicamente enfrentaram adversidades semelhantes. Esse evento não apenas fortalece a solidariedade entre culturas marginalizadas, mas também amplifica suas vozes, compartilhando experiências e estratégias para enfrentar a discriminação. Qual o significado e o papel do Sintese nessa luta? Veja, o Sintese hoje tem um coletivo, né, de educadores negros e indígenas que tem o objetivo de trazer essa pauta, né, da educação indígena, da educação da cultura, da realidade afro-brasileira no Brasil. Tem sido extremamente importante para trazer esse debate para o chão da escola, né, para possibilitar aos professores instrumentos, argumentos, construções pedagógicas, de trazer para a escola esses conteúdos, esses conhecimentos que estão aqui sendo debatidos e elaborados. Professora, qual o significado disso, da gente estar na 6ª edição desse encontro?
Maravilhoso, um significado muito potente. E eu falo assim da potência, inclusive da construção do evento, que foi crescendo a cada dia, porque existe essa carência de entender melhor a prática, né, das leis 11.645 e 10.639. De que forma a gente vai aplicar isso na sala de aula? E isso é uma carência, a gente já percebeu que é uma carência da nossa categoria, até porque o Estado não está oferecendo a formação continuada a que todos nós temos direito. Hoje a representação dos negros e indígenas nos livros didáticos, ela passou por uma reformulação, né, após as leis 10.639 e 11.465. Né? Então a gente tem um cuidado um pouco maior em relação à presença dessas personalidades no livro didático, mas a gente ainda vê isso de uma forma secundária. Que a realidade hoje da educação é a hegemonia branca, isso ninguém tem dúvida. Mas a gente já tem legislações, professora, que sobre a Lei 10.639, que traz a obrigatoriedade do ensino da cultura negra e história, né, de afrodescendentes e africanas nas escolas, no ensino básico, né? Essa lei ela pode ser vista como uma política de ações afirmativas do governo, né? E ela tem justamente esse objetivo de trazer à luz, né, a visão da história do Brasil contada não pelo colonizador, mas trazer a contribuição da cultura negra, a história da cultura negra, no intuito também de minimizar as desigualdades, no intuito de minimizar e até mesmo de expurgar, né, no futuro a gente espera, né, as questões étnico-raciais dentro da escola. O que o tecido tem a ver com a sala de aula? Professora Eliane, o que são os tecidos de Gana? Saudações, Alemar, porque estamos no Brasil, mas a gente pode estar em outras pessoas de outros países podem estar nos ouvindo nesse momento. Então, a importância do tecido africano estar em sala de aula é a gente fazer essa interação entre Brasil e o continente africano. Principalmente porque os tecidos ganeses, o qual eu vou estar falando hoje, eles têm muitas relações de padronagens. Então, falar das padronagens e trazer essa relação para a sala de aula é você poder fazer uma interação da educação matemática, não apenas a partir dos símbolos e signos que sejam eurocêntricos. Então, trazer isso, trazer a cultura para dentro da sala de aula, ela também ajuda a quebrar preconceitos, combater o racismo? Sim, sim, sim. Trazer os tecidos para a sala de aula é uma oportunidade que a gente tem da quebra das epistemes eurocêntricas existentes. A gente sabe de educação todo um tempo, de uma educação eurocêntrica, de uma educação onde é pautada apenas nos saberes e fazeres da Europa. Quebrar isso, trazendo para os estudantes que existe outra matemática, aliás, outras matemáticas. Eu vou estar falando da matemática a partir dos teares ganeses, a partir dos tecidos africanos. Mas tem a matemática dos indígenas, tem diversas matemáticas. Nós só pensamos na matemática, na contagem de base 10. Há outros povos com outras contagens. Então é importante a gente falar isso e falar os conteúdos que esses tecidos trazem para que a gente possa estar pensando que existe outras matemáticas. Não existe apenas a matemática que a gente aprendeu na sala de aula. Professora, o que é a etnomatemática? Etnomatemática é um programa de pesquisa da área de educação matemática que visa mostrar que a matemática ela não é universal, que a matemática ela está no cotidiano dos trabalhadores, dos profissionais, das crianças, que todo grupo humano ele tem ideias matemáticas e ele tem um tipo de fazer matemático. Então, existe a matemática das trancistas, trançadeiras, existe a matemática específica dos químicos, dos anestesistas, das costureiras, dos vendedores. Seria você entender a matemática como prática do cotidiano, né? Porque a gente precisa da matemática para tudo, enquanto ser humano. Você falou assim da matemática das transistas. O que é isso? Então, eu estudei durante o mestrado, mostrando que no fazer saber, né, no momento que você vai criar, elaborar e preparar um penteado para ser trançado, durante o processo de você trançar, você usa inúmeros conhecimentos matemáticos, desde operações básicas como adição, subtração,
como progressão aritmética, né, a PA, a famosa PA, que geralmente é estudada para falar de populações na escola, quando é apresentada, ou para falar de dados governamentais, eleições. Eu mostrei que na organização das tranças soltas, as famosas box braids, você tem ali uma organização em PA. Nos feixes, quando as trançistas fazem trança na Go, você vai ver feixes de paralelas, tranças que usam a forma geométrica triângulo, né? Você tem triângulo para cima, triângulo para baixo, as tranças soltas. E aí a gente pode falar de congruência, semelhança em triângulos. Então, assim, existe translação, rotação, simetria. Então, existem vários conceitos da matemática que aparecem no cotidiano das trançistas e trançadeiras. Então, qual o significado disso? Porque a gente tem o conhecimento apenas da sala de aula, de aprender isso em sala de aula, no quadro, no papel, tal. Qual o significado disso, desses outros conhecimentos? A ideia é, a partir do conhecimento dos povos africanos, afro-brasileiros, que o cabelo, a cabeça é muito importante, né? Você fazer o trançado, tem inúmeros significados históricos, políticos, religiosos, culturais, é de você levar esse conteúdo, essa presença da matemática para articular com o currículo de matemática, de artes, levando para uma aula que seja mais prática, lúdica e que insira a legislação federal de história e cultura africana, mostrando que os povos africanos, até no momento de cuidado, de afetividade, né, de preparo estético, utilizam conhecimento matemático. Então, quem fica na sala de aula se perguntando em que eu vou usar isso na minha vida? Muitas trancistas falam isso. Eu não imaginava que para ser transista eu tinha que saber tanta matemática, né? Então, elas mesmas têm noção. A matemática está em tudo, mas às vezes a forma como ela aparece na escola não está relacionada à realidade, ao cotidiano. Então, é uma ideia de aproximar mais dos saberes, dos conhecimentos das populações afro-brasileiras e africanas. Sabemos que a batalha antirracismo não é fácil, mas desistir não é uma opção. Nós, do Sintese, encorajamos o povo preto a persistir, ocupar espaços, reivindicar seu lugar na sociedade, pois cada voz, ação e conquista representa um passo na direção a um futuro mais igualitário e justo para todos, todas e todos. Sonhamos o dia em que a discriminação racial seja um capítulo encerrado na história do país. Mas enquanto isso não acontece, precisamos dar um F5 na nossa realidade, atualizar a página dessa luta. A erradicação do racismo não é uma utopia distante, mas um objetivo que será alcançado com determinação e ações coletivas. Como bem dizia Elisa Lucinda, poetisa, escritora e atriz brasileira negra. Não podemos mudar o passado, mas se quisermos, poderemos mudar o futuro. O TV Sintese fica por aqui. A gente se vê no próximo sábado. Para você, boa tarde, boa sorte e axé. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o conhecimento na sala de aula é que se forma o cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula não há idade